Boa noite, meninas, tudo bem? A gente vai ter uma live sobre rejuvenescimento facial moderno com a doutora Dani Gondim. Ela que é especialista na cirurgia de rejuvenescimento facial. Aqui, ó, esperando ela entrar pra... Oi, Botinha, tudo bem? Oi, doutor Márcio. Oi, Dani! Oi, Tudo Mari, boa noite. Saudade de você. bem de você também? Que linda que você tá, como sempre. Obrigada, você que está Nós maravilhosa. estamos, Sempre um então. prazer estar aqui. Imagina, o prazer é meu. Nossa, eu recebi de mensagem na quinta-feira. Cadê a live com a doutora Dani? Cadê a live? Quando que vai ser? Eu falei, por logística foi me dado para segunda. Daí eu postei hoje que ia ter a live, né? Daí vários cirurgiões plásticos mandaram. Essa eu não vou perder por nada. Ai, fico muito feliz, me sinto sempre muito honrada por estar aqui, falando para a nossa audiência, tanto as pessoas que estão aqui no meu Instagram como no seu também, e para falar sobre essa cirurgia, que é uma cirurgia que se fala muito pouco ainda, né, Mari? Sim. E você vem se dedicando muito a esse tipo de cirurgia, né? O que levou você a ter essa paixão pela cirurgia de face? Então, Mari, isso é algo bem do início da minha formação, né? Então, lá na escola do professor Pitangui, a cirurgia facial já é uma cirurgia muito nobre na nossa formação e muito presente na nossa, muito frequente, né, na nossa escola. E eu sempre achei a face, de fato, com um papel muito importante, né, na nossa vida social. A face, né, as pessoas falam muito de nudez do corpo, mas quem habita a nudez não é o corpo, é a face. Porque é a face que a gente não consegue esconder, né? A face é a nossa identidade, é através da nossa face que a gente se conecta com as pessoas, que a gente transmite, né, os nossos sentimentos de alegria, tristeza, disposição. Então, a face, de fato, ela tem esse papel na nossa imagem. E o professor Tanguy também era apaixonado por essa cirurgia. Então, é algo desde o início da minha formação. Então, são mais de 10 anos aí dedicado a essa cirurgia. E cada vez mais eu me encanto com o propósito da cirurgia do reencontro, de fazer com que as pessoas consigam, né, se enxergar e ver suas próprias características novamente. Então é algo que vai muito além de uma paixão técnica, né, da cirurgia do ponto de vista técnico. Vai na esfera de tudo que essa cirurgia pode trazer do ponto de vista de libertação. E, de fato, são muitos anos de dedicação. Hoje a gente faz uma técnica que já passou por algumas atualizações, que é o Deep Plane Facelifting, o Deep Neck Lifting. Então, a gente faz uma combinação de técnicas, na verdade. Eu acho que ao longo desses anos, me dedicando a essa cirurgia, acho que algo que evoluiu muito também foi o meu olhar, né, para cada face, para cada fisionomia, para cada detalhe, né, da harmonia estética de uma imagem facial. E hoje o que a gente faz é combinar muitas técnicas. Então, eu considero uma cirurgia que está fora da categoria de um facelift comum. A gente faz técnicas de plano profundo, associado a enxerto de gordura, associado ao nano enxerto, que é rico em célula-tronco, para regenerar, né, a porção mais superficial da face. Então, é uma cirurgia do ponto de vista de complexidade extremamente rica, né? Então, é uma cirurgia que, de fato, exige uma dedicação do cirurgião, de fato, exige uma formação mais dedicada à face, né? Às questões anatômicas, às questões técnicas e, principalmente, ao olhar para a singularidade. Porque não é uma cirurgia para transformar, nem para criar caricaturas estéticas, é uma cirurgia para restaurar. Então, nenhuma cirurgia é igual a outra. Nenhuma cirurgia, assim como nenhuma face é igual a outra. Né? Então, somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e cada um tem a sua identidade. Cada um tem seus detalhes que tornam a sua imagem tão preciosa, tão única. E para mim é extremamente encantador, né? Perseguir esses detalhes, tentar restaurar. E eu faço um estudo bem individual da anatomia, da face de cada pessoa ao longo da vida. E, de fato,
cada cirurgia é diferente, assim como cada face é diferente. Uhum. Dani, e me diz uma coisa, quando a paciente tem o rosto que não tá tão marcado, tem como marcar nessa cirurgia? Sim. Essa cirurgia, além de restaurar, né, e de recuperar aquilo que foi perdido com o tempo, ela também tem um papel embelezador. Então, muitas vezes, com o reposicionamento do plano profundo, a gente consegue, no jogo de sombras e luzes, um desenho de mandíbula e uma sombra no pescoço que muitas vezes essa pessoa nunca teve, nem em fases mais jovens da vida. Então, é possível, sim, gerar uma definição melhor da linha da mandíbula, reposicionando os músculos e muitas vezes usando o enxerto de gordura como aliado. Então, o enxerto ele entra como um refinamento. Na verdade, o que gera o desenho é a sombra. Então, é muito mais um esvaziamento de gordura profunda, um reposicionamento de músculo, do que sair colocando volume. Que é o grande erro, por exemplo, de uma pessoa que já tem essa perda e acaba tentando resolver isso com preenchimento. Então, ela acaba correndo o risco de ficar com uma fase muito volumosa, muitas vezes distorcida. Com a cirurgia, a gente primeiro cria sombra, a gente primeiro esvazia estruturas profundas, como a gordura profunda, muitas vezes glândulas submandibular, reposicionamento de músculo, né? O músculo ele acaba ficando mais flácido e assim mais volumoso também. E depois que a gente cria a sombra, é que a gente vai, com volume de gordura, fazer alguns refinamentos. Então, de fato, a gente consegue recuperar, né, o desenho de mandíbula. E é uma das principais queixas que a gente vê no consultório. Então, apesar das alterações faciais que vêm com o tempo, elas ocorrerem de forma simultânea, quando você perde a linha da mandíbula, você também, nesse exato momento, provavelmente vai ter alterações nas pálpebras, alterações no terço superior, alterações na queda do terço médio, mas geralmente o que traz o paciente ao consultório é o pescoço. Então é isso que as pessoas mais veem. E Fica, né? e aí já não é uma coisa que vai resolver, porque não é uma gordura localizada para resolver com lipo. É algo que envolve muitas estruturas anatômicas, desde uma flacidez do músculo platismo, que é o músculo superficial, até uma hipertrofia do músculo de gástrico, que é um músculo profundo, às vezes uma queda das glândulas salivares nessa região. Então a gente tem que fazer recriar essa sombra, né, pela redução de volume nessa região do pescoço. E tratar também associadamente a flacidez. E aí, obviamente, cada paciente tem um grau de alteração, né? Isso vai depender da genética, isso vai depender do desenho ósseo, né, que cada pessoa carrega, e também da idade que procura fazer a cirurgia, né? Então, é de fato uma cirurgia que envolve realmente muitos detalhes. E o pescoço, né, ao que eu sempre me perguntei muito, desde o início, quando eu fazia o consultório lá com o professor Tanguy, que chegava nessa demanda maior de cirurgia facial, era de fato a cirurgia, né, mais realizada na clínica do professor. E quando as pessoas elas vinham com essas queixas relacionadas ao pescoço, na época eu era muito jovem, né, e eu não conseguia ainda entender o papel do pescoço, né? E hoje eu entendo que o pescoço ele é o pedestal, né? Então ele é aquele que apresenta a nossa face. E se a gente, né, nesses últimos 10 anos, eu já estudei muitas fisionomias de pessoas, né, de ícones da beleza, de mulheres, de homens, principalmente mulheres, que tiveram suas belezas muito marcantes na história. E essas pessoas, de fato, elas têm esse pedestal bem desenhado. E no jogo de sombras e luzes, o pescoço ele tem um papel muito importante na beleza facial. Então, eu acho que talvez por isso que seja algo que na verdade, seja a principal queixa que traz o paciente ao consultório. Uhum. E o que você indica? Que a paciente faça mais jovem e comece a tratar com mini facelift? Ou ela espere envelhecer mais para tratar com um facelift total? Então, na verdade, tudo vai depender do tamanho da queixa, né, do tamanho da dor que a paciente sente e da expectativa que ela tem. Todos os tratamentos rejuvenescedores, eles têm o seu papel, né? E o conselho que eu dou para toda e qualquer pessoa é que comece os tratamentos e os cuidados bem cedo, tá? Então, aquela pessoa que já faz uma prevenção com botox,
que já faz um estímulo de colágeno, a gente tem uma queda na nossa produção de colágeno aí por volta, né, de 35 anos. Então, se essas pessoas elas estão cuidando, né, do gerenciamento do colágeno, estão evitando hábitos sabotadores da imagem, como, por exemplo, tabagismo, variações de peso, essas pessoas elas vão sentir a necessidade de fazer a cirurgia, talvez elas vão postergar essa necessidade, tá? Porém, se a pessoa tem altas expectativas e a gente já tem uma queda dos tecidos, e se o tecido já caiu, muito raramente, se a expectativa é uma expectativa de ver esse tecido posicionado, muito raramente eu vou conseguir resolver com tratamentos minimamente invasivos. Então, os tratamentos minimamente invasivos, eles não têm o poder de chegar em planos profundos. Eles melhoram a qualidade da pele, eles melhoram a quantidade de colágeno na pele, às vezes manchinhas, rugas mais finas. E a questão do tecido profundo, eles não conseguem chegar, né? Então, se a gente já tem uma marionete, né, que é o termo popular para essa queda do tecido aqui na linha da mandíbula, se o terço médio já caiu o suficiente para gerar um bigode chinês mais profundo, então, assim, eu já estou diante da indicação de uma cirurgia. E, obviamente, quanto mais jovem, os resultados serão mais duradouros, os resultados serão mais efetivos, porque eu ainda tenho uma boa qualidade de tecido. Então, não existe uma idade ideal, né? A idade é quando, o que eu mais escuto, né, para conduzir o caso para uma cirurgia, doutora, não, tratamento minimamente invasivo não resolve mais. E isso é uma coisa que eu escuto muito. E outra coisa também eu não quero botar volume na minha face porque eu tenho medo da distorção. Então, essa paciente que não deseja, né, o preenchimento, ela tem uma face que já é uma face volumosa, porém o tecido caiu. Essa paciente ela vai se beneficiar mais da cirurgia. E essa cirurgia para fins embelezadores, como um deep neck lifting, por exemplo, naquela paciente que geneticamente já carrega uma flacidez de pescoço, ela pode ser feita, inclusive, em pacientes já bem jovens. Uhum. Né? Então, pacientes, muitas vezes, com menos de 30 anos, já tem um acúmulo de gordura atrás do músculo platisma, já tem uma certa alteração da anatomia, muitas vezes um queixo pequeno, e que já não tem um desenho de mandíbula satisfatório. E aí, nesses casos, a gente já indica um neck, por exemplo. Né? Então, a gente faz somente o pescoço. Muitas vezes, a depender da alteração, eu consigo tratar somente com o neck lifting, né? Com o deep neck, com uma cicatriz aqui abaixo do queixo. E se eu já tiver realmente alteração de pele, aí a gente vai precisar de uma cicatriz aqui na raiz do cabelo, na região posterior. Mas essa indicação vai depender muito da expectativa, né? Então, se o paciente chega para mim com altas expectativas, eu avalio se de fato eu não vou conseguir resultado com tratamento minimamente invasivo. Se eu não consigo, aí eu estou diante da indicação de uma cirurgia. Uhum. E pode ser associado com aqui para levantar a testa? Sim. A cirurgia, né, o facelifting moderno, envolve basicamente o tratamento dos 3 terços faciais e do pescoço. Porque se eu trato uma área e não trato a outra, exceto pacientes que já bem jovens apresentam características, né, inestéticas no pescoço, que aí eu faço só o pescoço, mas na maioria das vezes os pacientes já chegam com alterações nos 3 terços faciais. Então, dentro da mesma cirurgia, a gente trata os 3 terços faciais junto com o pescoço para colocar a face dentro da mesma perspectiva estética. Então, se eu trato o pescoço e não trato aquela queda da sobrancelha, eu acabo gerando o foco de atenção para a queda do terço superior. E aí acaba gerando uma desarmonia. Então, para entregar um resultado que seja harmônico, proporcional, eu preciso tratar a face dentro de uma mesma perspectiva estética. Então, essa cirurgia, ela envolve o lifting temporal, o brow lifting, se a paciente realmente tiver uma queda, né, uma alteração no desenho da sobrancelha. Ela já envolve a cirurgia das pálpebras, ela envolve o reposicionamento do terço médio da face e da linha de mandíbula, né, e do pescoço. Depois que a gente posiciona todos os tecidos, a gente faz um refinamento com enxerto de gordura. E, por fim, a gente finaliza com o nano-enxerto, que é o enxerto de gordura concentrado em células-tronco.
e que tem um papel regenerativo para a pele muito potente. Então, a cirurgia ela acaba sendo, de fato, uma cirurgia bem completa, né? Por mais que as pessoas muitas vezes não achem, é só uma puxadinha. Não, é uma cirurgia, de fato, uma cirurgia longa, são muitas cirurgias em uma, né? Então, a gente precisa, para entregar um resultado harmônico, tratar os 3 terços faciais e o pescoço e o olhar dentro da mesma perspectiva estética. Uhum. E pode ser associado a uma rinoplastia também? Muitas vezes, na maioria das vezes, não, porque o tempo cirúrgico fica impraticável, né? Então, a não ser que seja, por exemplo, um pescoço, só o pescoço, um paciente mais jovem, e aí a rinoplastia também não é uma cirurgia muito longa, se for uma cirurgia só de ponta, por exemplo. Então, para fazer uma cirurgia combinada, a gente tem que avaliar cada caso de forma individual, porque o grande limitante é o tempo cirúrgico. Então, a depender do caso, é possível. Se eu tenho pequenas alterações, então, por isso que eu preciso avaliar e entender, né, qual o tempo cirúrgico que eu calculo para cada caso. E aí, dessa forma, a gente consegue ou não conduzir para uma cirurgia combinada. Lembrando sempre que o principal pilar da cirurgia plástica é segurança, né? Então, segurança é aquele pilar, né, inegociável. Ele é o mais importante. E aí o tempo cirúrgico entra na questão da segurança. E como que a doutora busca resultados mais naturais? Então, resultados mais naturais, estudando cada face. Então, normalmente as minhas pacientes me trazem fotos desde jovens e de todas as décadas da vida, e eu vou avaliar o que é que hoje, olhando para ela, é característica adquirida e o que é característica inerente à fisionomia. Ela já nasceu assim. E aí eu vou avaliar cada detalhe do que foi alterado pelo tempo. E aí, combinando as técnicas do plano profundo com os enxertos de gordura, a gente consegue restaurar. Inclusive, tem até uma paciente que está aqui na live, obviamente por uma questão de sigilo, não vou falar exatamente qual foi, mas que me mandou umas 2 semanas uma foto dela com 61 anos e uma foto dela com 37 anos. E ela reproduziu a mesma imagem, porque com 37 ela estava com a filhinha criança no colo. E aí, com 61, ela fez a mesma foto com o cachorrinho dela. E exatamente a mesma posição. E falou, doutora Dani, olha como foi fiel, né? Inclusive, um paciente que veio de fora, que não mora aqui, Natal, veio do Rio. E eu fiquei muito feliz, né? Eu falo, olha, o sucesso da cirurgia para mim é exatamente isso. De fato, a gente não é uma cirurgia para transformar, é uma cirurgia para resgatar. Então, o olhar sensível, que eu acho que é algo que envolve sim experiência, né? Então, desde sempre, o meu olhar para a arte, o meu olhar para as imagens faciais, eu acho que tudo isso me fez desenvolver, de fato, um olhar mais sensível para cada fisionomia. E, então, muitas vezes, né, as pessoas chegam para mim com faces que eu sei que são faces que sempre foram muito belas, mas que a queda do tecido muitas vezes não me permite enxergar aquela beleza, não me permite enxergar aquele vigor, né? Então, o meu trabalho é exatamente tentar encontrar aquela beleza, né? O que é que era um traço icônico para essa imagem? O que é que ela foi perdendo? Muitas vezes é um desenho de sobrancelha, é um côncavo de uma pálpebra, é um volume labial que se perdeu com o tempo, um volume de queixo que também se alterou com o tempo. E aí a gente vai tentar resgatar e devolver isso. Então, por isso que o propósito me encanta, porque nem um dia a cirurgia vai ser igual a outra, né? De fato, a gente precisa ter esse olhar sensível. Claro, num mundo onde, né, tudo virou padronização, né? Então, o mundo que padroniza a produção industrial, o mundo que padroniza a moda, as roupas, os comportamentos, e a gente vai na contramão. Cada um é único, cada beleza é única. O paciente que me procura não quer ser igual a ninguém. O paciente que me procura, ele apenas quer se olhar no espelho e se enxergar de novo. E isso, para mim, é o que mais me encanta. Eu acho que se fosse para sair todos os dias e reproduzir uma técnica, isso não me geraria tanta
alegria, empolgação de conduzir essa cirurgia, como é o fato, né, de combinar técnicas e fazer exatamente uma cirurgia singular, né? Nenhuma vai ser igual à outra. Então, isso é algo que, de fato, me encanta muito. E esse enxerto de gordura, de onde é retirado essa gordura para colocar no rosto? Normalmente, a gordura é tirada do abdômen, da parte interna da coxa. Então, geralmente, abdômen inferior ou parte interna da coxa. São as áreas que a gente sabe que tem uma maior pega de enxerto. Uhum. A doutora fez uma viagem agora em abril, né? Para acompanhar o cirurgião plástico. O que a doutora tirou de detalhe para melhorar nas suas cirurgias? Então, o Dr. Francisco Bravo, ele é um grande nome, né, da cirurgia plástica, inclusive da cirurgia plástica facial. Muito reconhecido na Europa, é um dos melhores cirurgiões do mundo, inclusive de estar sempre presente nos congressos da ASAPS, da Associação Internacional de Cirurgia Plástica. Então, é alguém que, do ponto de vista técnico, eu já admirava muito. Mas o que mais me faz decidir buscar um cirurgião é exatamente saber se ele tem um olhar para a singularidade. Porque o mundo está padronizando muito. A gente vê hoje em dia, né, no Instagram, muitas propagandas de técnica. Ah, eu faço deep plane, eu faço deep neck, eu faço... Mas, na verdade, o nosso conceito, que é uma coisa que eu já trago da minha escola, não é da padronização. Então, existem ainda alguns cirurgiões no mundo que buscam a singularidade, né? O paciente europeu, ele é um paciente exigente nesse sentido. É aquela paciente que existe ainda um tabu muito grande, é a paciente que não quer que ninguém saiba que fez uma cirurgia. Então, uma coisa que eu vi que o Dr. Francisco Bravo desenvolveu é exatamente essa capacidade de tratar sem deixar o rastro, que é isso que eu admiro, né? Então, é isso que eu busco também. E ele faz técnicas avançadas no pescoço que me encantam muito, nesse jogo de sombras e luzes. E, inclusive, um tratamento para preventivo também. Então, além de tratar o pescoço, ele faz um tratamento no músculo platisma para evitar que aquela flacidez do muscular volte. Então, acaba entregando resultados mais duradouros. E eu acho que é exatamente isso que as pessoas buscam. Elas querem, quem quer fazer uma cirurgia facial, quer durabilidade. Não vai querer passar por esse processo e ter um resultado fugaz. Então, as técnicas, né, que ele faz hoje, que já são técnicas consagradas, porque isso é algo também importante, eu acho que não dá pra gente... É importante, né, que o cirurgião ele não faça experiência com o seu paciente. Então, todas as técnicas que a gente faz são técnicas consagradas pela literatura. Inclusive, o deep plane facelifting foi descrita, né, a primeira vez por um cirurgião chamado Sam Hammer, que é um cirurgião extremamente grato ao professor Pitangui. Inclusive, ele é já um senhor, mas ainda vive. Ano passado, ele falou sobre a importância que o Pitangui teve na cirurgia estética. É algo que todos os cirurgiões do mundo devem a ele. Ele quebrou o tabu da estética, né? A medicina não aceitava fazer cirurgias para fins estéticos. E ele provou que, de fato, não existe diferença, né? Que a cirurgia é o caminho para o bem-estar, se for bem indicado. E o próprio Sam Hammer, que foi quem descreveu a técnica, né? Ele é muito grato ao professor Pitangui. O fato de ter feito na escola do Pitangui me abre também muitas portas para manter essa conexão com esse mundo, né, da cirurgia plástica facial e ter esse contato com cirurgiões de fora e trocar essa experiência e trazer também para a minha rotina, né, técnicas mais avançadas, para que, tendo essas técnicas no nosso arsenal, a gente consiga customizar, né, com esse olhar sensível para cada um e entregar resultados completamente singulares. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo. Eu tô vendo aqui tem muitos comentários elogiando a doutora, né? Para variar. Eu gostei de vários, eu até fixei um aqui, que é Carvalho, não sei se é um homem ou se é uma mulher. Ela falou que ela fez o facelifting com a doutora e está muito feliz com o profissionalismo, com toda a equipe e com recuperação. O resultado sei que requer um tempo. Gratidão e parabéns. Fico muito feliz. Esse feedback é muito importante, né? Então, eu acho que é exatamente isso. O cirurgião ele tem que ter um olho para dentro, né? Para dentro de quê?
para dentro da sua equipe, para dentro da técnica, ele precisa estudar, né? Ele precisa ter a autocrítica de estar sempre evoluindo. Mas é importante ter o olho para fora, né? Então, qual o nível de satisfação dos meus pacientes? Será que tudo isso que eu acho que é grandioso do ponto de vista médico e técnico, será que isso está chegando, né? Isso está se transformando em satisfação? Então, essas mensagens que eu recebo das pacientes, esses feedbacks, me estimulam ainda mais a me dedicar, né? Então, eu sou muito grata pela oportunidade que elas me dão de fazer o que eu amo. Então, eu acho que isso, essa conexão é muito importante. Lá elas estão realizando um sonho e eu também, porque é isso que eu queria para minha vida, né? Eu decidi ser cirurgiã plástica quando eu tinha 11 anos de idade. Então, todos os dias eu vivo o meu sonho. E ver, né, que de fato a gente está atingindo a satisfação, isso é maravilhoso, porque não existe sucesso de cirurgia sem ter um paciente satisfeito. Então, não adianta falar para o paciente, a cirurgia foi tecnicamente perfeita, mas não era aquilo que ela buscava. Então, é importante que esse ajuste de experiência, ele seja algo... Tem que ser algo muito presente dentro do consultório, tá? Então, isso é algo que tem que ter, né? E o cirurgião, ele precisa também estar aberto a entender, né? Atingiu, não atingiu. O ser humano, ele não é 100% previsível. Então, eventualmente, vai ter uma cicatriz que não vai evoluir tão bem. Pode acontecer. Mas o cirurgião, ele tem que estar ali disposto, né? A estar e segurar a mão do paciente até a satisfação. Então, sem satisfação não existe sucesso de cirurgia, né? E eu acho que esse reconhecimento, Mari, para mim, ele sempre foi uma consequência. Então, não é isso que eu busco, né? Eu busco a satisfação. O reconhecimento externo, isso, né, que a gente tem aqui no Insta, de pessoas sempre falando, o reconhecimento pelo trabalho é uma consequência. É uma consequência de cada dia, né? De cada atendimento que a gente faz no consultório, de cada experiência que a gente entrega, né, única, de cada cirurgia, né, em que a gente dedica. Então, isso é algo que não se constrói, né, de forma fria, de forma mecânica, sem dedicação. Então, eu acho que esse tipo de dedicação, esse tipo de assistência, né, isso é o mínimo que os pacientes merecem. Afinal, eles entregaram o que eles têm de mais precioso. Eles entregaram a face para mim, a própria imagem, né, a própria identidade. E eu acho que a gente precisa honrar isso. Então, quando eu vejo esse tipo de mensagem, e quando eu recebo também, e quando elas me falam pessoalmente, contam suas histórias de libertação e mandam fotos, isso de fato me deixa muito feliz. Porque é exatamente para isso que eu trabalho, né? Essa é a minha principal recompensa. Uhum. E Dani, quanto tempo o paciente rejuvenesce? Quantos anos ela rejuvenesce na cirurgia? Que acho que isso também é uma pergunta bem frequente, né? É. Quantos anos eu vou rejuvenescer, doutora? Olha, normalmente, assim, não tem como mensurar, né? A medicina não é uma ciência exata. Mas, normalmente, fala-se por volta aí de 10, 15 anos. Tem pacientes que passam uma imagem até mais jovem que isso. Então, tudo vai depender também do cuidado de manutenção, da genética, do grau de alteração que essa pessoa traz pra gente. Então, se a pessoa faz a cirurgia mais jovem, com a qualidade de pele melhor, eu consigo entregar também um aspecto bem mais jovem, né? Se for uma pessoa, por exemplo, não fez tão jovem, mas a vida inteira se cuidou, então eu também consigo uma percepção de rejuvenescimento maior. Então isso vai variar de cada caso, mas de fato é algo bem impactante, né? Então as histórias que a gente ouve e os feedbacks que a gente recebe dos pacientes são incríveis, assim, do tipo, eu não... As pessoas não aceitam mais que eu entre em fila de prioridade. Eu sempre pareci com a minha filha e tem muitos anos que ninguém comenta. E agora, depois da cirurgia, passaram a comentar. As pessoas muitas vezes comentam para elas que o Natal fez muito bem para elas, porque as pessoas que vêm de fora, né? Meu Natal te fez muito bem, mas o que que você fez? Então, são histórias desse tipo. Claro, doutora Dani. E são histórias
desse tipo que faz com que, de fato, seja algo bem, bem transformador, né? Meu próprio filho, assim, de tanto ouvir histórias, ele tem 4 anos, né? Vai fazer 5 anos. Ele comenta, ai, minha mãe é mágica de sonhos. Ai, Lindo. mãe, você tirou quantos... fulano tinha quantos anos? E quantos anos agora a pessoa tem? Então, ele acha que eu tenho... Não sei onde que ele ouviu isso, né? Mas ele acha que eu tenho essa capacidade de... Aí, uma vez ele me pediu para deixar a minha mãe com 4 anos para poder brincar com ele. Tem como você fazer uma mágica de sonhos na minha avó para ela poder brincar comigo? Então, de fato, essa percepção de que é algo, obviamente, né? A cabecinha dele, mas só para ter uma ideia de que, de fato, é uma cirurgia que, como a gente trata os 3 terços, ainda tem excesso de gordura, ainda tem o rejuvenescimento mais superficial, a gente acaba entregando resultados bem transformadores mesmo. Ele é um E os lindo, comentários manda são um mais beijo pra ele. Tem que incríveis. mandar um beijo. Doutora, falar. Esse dia um paciente colocou uma gargantilha, né? E ela me agradeceu porque conseguimos uma gargantilha por conta da flacidez de pescoço. E agora ela está abusando das gargantilhas, dos colares, cortam o cabelo curtinho, porque agora o desenho facial está mais harmonioso e elas têm orgulho de mostrar isso. Então são muitas histórias, né? Porque o sucesso da cirurgia é exatamente esse, né? As pessoas elas não querem passar por uma cirurgia, elas querem viver a libertação. Então, é exatamente isso, né? A cirurgia ela é uma troca, ela envolve uma cicatriz, ela envolve um pós-operatório, mas ela vai fazer com que você viva essa libertação. E no momento que você acredita que essa troca é coerente, que ela vale a pena, que ela faz sentido, aí sim, esse é o momento de fazer a cirurgia. E essa cirurgia precisa, às vezes, de retox ou ela não é uma cirurgia que é comum ter retoque? Toda cirurgia plástica, ela pode precisar de um procedimento complementar, né? Então, a estatística não nessa Então, cirurgia, mas travando, a estatística global da cirurgia plástica, mas eu não consigo te escutar direito. Tô dando umas travadas e a imagem nada. Vocês estão conseguindo ouvir a Dani direito? E eu também? Você consegue me ver normal? agora eu consigo melhor. Agora consegue melhor? Ai, eu acho que eu também. Consegue? Dá uma leve apertadinha. Consegue? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Toda cirurgia, por volta de 4% das cirurgias plásticas podem precisar de um procedimento complementar. Então, o importante é que o profissional ele entenda isso e ele esteja disposto a fazer, né? Porque toda cirurgia, não existe uma cirurgia, inclusive na semana que eu fui no Bravo, a primeira cirurgia da semana era uma cirurgia revisional. Então, isso pode acontecer nos principais serviços do mundo. O mais importante é que o cirurgião se comprometa. Porque pode acontecer, né, da pele não retrair como a gente deseja. Claro, não é a maioria, né? Então, a estatística no nosso serviço não chega a 1%. Mas, quando precisa, a gente tem que estar ali para fazer, né? Então, isso ocorre em todos os serviços e em todas as cirurgias plásticas também, eu acho que não deve ser um tabu, né? Então, toda cirurgia, até porque, diferente de uma escultura que a gente faz num bloco de mármore, por exemplo, a cirurgia, a gente está falando de tecidos vivos. Então, que envolve uma cicatrização, né? Que envolve uma pele, que envolve questões completamente imprevisíveis. Então, pode ser que seja necessário, e isso ocorre em qualquer serviço do mundo. Já vi o Dr. Nayak também, que foi um dos meus inspiradores, mentores, que já falando sobre isso, né? Que faz também. Então, eu acho que o importante é que, se for necessário, o cirurgião esteja disposto, né? Eu acho que ele tem que segurar a mão do paciente. Esse compromisso ele é muito importante. Uhum. Dani, eu vi um quadro ali atrás de você, não sei se foi você que pintou, você também tem alguns dons artísticos assim? Então, eu desenho muito no lápis, né? Eu não pinto. Esse quadro foi um presente de uma paciente. Lindo! A face. E ela me deu esse presente. Ela pegou essa foto
no Insta e ela reproduziu. E aí eu tenho aqui é o meu lugar onde eu estudo, tá sempre aqui do meu lado, lembrando desse ato de gratidão, né, que me faz tão feliz. E é uma paciente que já fez outros quadros para mim, tem um lindo lá na clínica também. E na verdade foi um presente. Eu não pinto, eu pinto pouco, na verdade não tenho, não tive tempo, na verdade, nem talvez, não sei se eu teria talento para fazer. Com Com tinta certeza. eu faço muito com desenho. É, a Beatriz está aqui, ela está até aqui no Insta, e ela tem quadros maravilhosos. Na minha opinião, ela é a minha artista favorita e é extremamente talentosa. E eu brinco que eu fiz a arte nela, ela fez a arte para mim, ela já fez o quadro do Rafa também, Ah, do meu fininho. Essa troca de carinho, né? Isso é galera. maravilhoso. Faço muito no papel. Eu gosto muito de desenhar. Inclusive, tem vários desenhos meus aqui no feed. Então, Uhum. às vezes eu desenho, porque eu gosto de fazer os meus planejamentos no papel. Quando eu pego a foto da paciente e desenho, eu consigo perceber coisas que muitas vezes eu não consigo na foto, quando eu ponho no papel. Então, nos meus planejamentos, eu desenho muito. E aí, às vezes, eu faço esses desenhos para exemplificar algumas coisas da cirurgia. E tem alguns deles aqui no meu feed. Tem vídeos explicando, tudo feito em desenho. Então, quem tiver interesse de ver, eu acho que estão bem didáticos. Uhum. E como que é a sua rotina? Tem algum horário preferido para operar? Sempre pela manhã. Cirurgias ocorrem pela manhã, é só uma paciente por dia. O nosso foco não é linha de produção, o nosso foco é personalização, é qualidade de serviço. E normalmente eu faço o planejamento, né? Então tem a consulta, tem o retorno, a paciente me traz fotos, a gente discute expectativas. E aí, no dia anterior, né, existe um espaço na minha casa, depois que meu filho dorme. É o meu momento de me dedicar ao planejamento mais específico. Então, eu digo que a cirurgia ela não começa no centro cirúrgico, ela sempre começa antes. Não é aquela coisa assim de chegar e fazer no automático. Então, nesse momento, exatamente nesse espaço, exatamente onde eu estou aqui, que eu avalio todas as fotos e faço uma análise bem individual de tudo que mudou com o tempo, né? E tento considerar também as queixas de cada paciente. E aí eu faço um planejamento individual para esse paciente. E aí no dia seguinte, antes de começar a cirurgia, tem um momento, eu e a paciente, onde a gente vai discutir e muitos detalhes que muitas vezes eu não tinha visto ou que a própria paciente não tinha percebido, como perda de gordura no lábio, ou no ângulo da boca, ou no desenho da sobrancelha. Então, a gente avalia alguns detalhes de alterações adquiridas, e aí eu converso, né? Tento entender se de fato é isso que a paciente deseja, porque eu acho que é como eu falei, só existe sucesso da cirurgia se existe satisfação e então eu preciso também ouvir a expectativa estética da paciente. Então, no dia da cirurgia, a gente tem essa última discussão. E aí, quando eu faço todas as marcações, converso tudo, e quando a paciente fala é isso, aí a gente começa. Então, por isso que não dá para fazer. É algo muito artesanal para fazer em linha de produção. Então, a gente, de fato, é uma paciente pela manhã. Dia de cirurgia, né? Eu não vou nem dirigindo para o hospital para não perder o foco. Na minha casa, todo mundo já sabe. No café da manhã, ninguém me traz problema. As questões administrativas da casa só resolvo no fim do dia. E aí, eu vou dirigindo com a minha irmã que vai dirigindo, que é a minha anestesista. E a gente só fala de coisas boas no caminho, porque de fato é uma cirurgia, né, que eu digo que já começou no dia anterior, né? Antes de dormir, vendo a foto, vendo os detalhes. E eu acho que é isso, é a imagem de alguém, é a face, né? Como eu falei. A face é que carrega a nudez, porque é a face que a gente não consegue esconder. Então, por isso que é uma cirurgia nobre, por isso que é uma cirurgia que as pessoas têm medo de fazer, né? Então, não é uma cirurgia, né, buscada e procurada como são as cirurgias corporais, porque ainda é uma cirurgia que as pessoas têm muito medo. E eu acho que esse medo, na verdade, ele é prudência. Eu acho que ninguém também deve sair fazendo cirurgia
sem ter uma maturidade de decisão. Então, eu consigo acolher esse medo, né? E eu consigo entender esse medo dos pacientes. E a gente tenta, né, tenta desmistificar, tenta gerar a segurança, né? E, na verdade, eu não estimulo, eu acho que isso não é o papel de cirurgião. Então, muito raramente vocês vão me ver aqui chamando as pessoas para a cirurgia. Venham, façam. Não. Eu acho que o desejo, ele parte de cada pessoa. Ele não deve ser sugestionado por terceiros, nem pelo profissional. E eu acho que o meu papel é acolher, sem julgamentos, tentar entender se aquilo que a pessoa deseja é tecnicamente possível, tentar ajustar expectativas e fazer um planejamento. Então, por isso que não dá para ser algo automático. E aí, se tudo isso, né, consegue estar em harmonia, aí sim a gente tem uma chance muito grande de sucesso. Você é maravilhosa, Dani. Totalmente inspiradora. Fiquei assim, que nem quando o Dr. Volney Piton falou sobre a rotina dele, né? Que ele não pega o celular, ele ouve música clássica, vai direto para cirurgia. Você também, totalmente inspiradora, encantadora, linda, inteligente. Nossa, não tem, não tem palavras para ter mulher tão maravilhosa que você é. Eu acho que o Dr. Volney, inclusive, é um cirurgião que me inspira muito. Eu tive a oportunidade já de vê-lo operando, e é exatamente isso, né? Os grandes gênios da cirurgia plástica, na minha opinião, são como qualquer outro gênio, né, da história da humanidade, né? Eles têm muito prazer na atividade, né? Então, ele não está fazendo aquilo ali por dinheiro, nem por fama, nem para ostentar. Ele está fazendo aquilo ali porque a recompensa dele é completamente intrínseca. E eu acho que é isso que faz com que ele evolua. De todos que eu já vi, operam com música clássica, eu também só opero com música clássica, não pego no celular. Hoje, né? Não tem como, né? Antes de uma cirurgia, gravar vídeo, eu não consigo, né? Admiro quem faz, mas assim, para mim, aquele momento é um momento de extrema concentração. E o que tem de mais importante ali é a minha paciente, né? E nada além disso. Então, eu acho assim que é exatamente isso, né? Quando eu lembro na época da Copa, que eu fui ver a vida do Messi, ele vive o futebol, né? Então ele não faz o futebol por dinheiro, nem por fama, tudo isso é consequência. Ele é alguém que acorda e vive, né? Ele vive isso. Ele mudou a vida dele em função disso, ele tem autocrítica, né? E eu acho que esse é o caminho para ser um fora de série, né? Claro, eu obviamente não estou me comparando com nenhum desses gênios, mas eu me inspiro neles, né? E eu tive uma grande inspiração, né? Tem aquela frase famosa, né? Que é: se vi mais longe é porque vi por ombros de gigantes. Então eu tenho uma enorme gratidão ao professor Ivo Pitangui, né? Então eu nunca vi o professor Ivo Pitangui mesmo, né? Com toda a sua genialidade, se enaltecendo daquilo, achando que era suficiente, achando que não precisava evoluir, ou pautando, né, o estrelismo do momento na pessoa dele. As estrelas sempre foram os pacientes. Então, ele fazia com que o paciente na consulta, eu fiz consulta, né, no consultório com ele durante alguns anos, com que aquela pessoa se sentisse a pessoa mais importante do mundo. E, de fato, é. Porque numa relação médico-paciente, o mais importante é o paciente, não é o médico. Então, eu acho que o médico ele não tem que buscar essa glória para ele. Porque a glória está no sucesso do outro, na libertação do outro. E eu acho que é exatamente isso que faz com que o cirurgião ele consiga evoluir, né? Então, se ele acha, o que eu faço já é perfeito, eu já sou muito bom, ele não vai, ele está perdendo uma grande oportunidade de evoluir, né? Então, para mim é fundamental me inspirar em grandes colegas e praticar autocrítica, né? Tá sempre olhando para os meus resultados, e vendo o que é que eu consigo melhorar. Então, e levando uma vida de dedicação. Eu acho que tem que ser. É que nem um atleta de alta performance. O cirurgião, ele tem que dormir bem. O cirurgião, ele tem que se alimentar bem. Ele tem ele precisa fazer algumas renúncias, tá? Então, quantas vezes, né, o meu marido me chama: Daniela, vamos sair para jantar, vamos tomar um vinho. E no dia seguinte tem uma cirurgia. É óbvio que eu não vou. Porque eu sei que isso vai afetar o meu sono,
Eu sei que isso vai afetar a minha capacidade de tomada de decisão se eu não tiver dormido bem. Então, eu acho que isso é até uma coisa que eu falo para os jovens colegas, né? Eu tenho colegas maravilhosos também, que pensam dessa forma, que estudaram na minha turma. Eu acho que você já até entrevistou o Thiago Lírio, por exemplo. Nossa, querido. Maravilhoso, meu grande amigo de residência. E que vivem essa dedicação, né? Então, acabam tendo um bom suporte familiar para que ele, de fato, viva a profissão de uma forma quase de sacerdócio mesmo, né? Então, não é focando na recompensa extrínseca, né? Então, quantos, né, por exemplo, falando aqui, fazendo a analogia com o futebol, quantos atletas, eles foram grandes promessas, mas eles focaram tanto na fama que eles deixaram de evoluir, eles não viraram, né? Não aconteceram. Então, é importante, né, que o foco não seja isso, né? Que isso seja apenas recompensa. O foco, ele tem que ser o prazer na própria atividade. Então, eu fico realmente muito feliz em fazer as minhas cirurgias, né? Eu jamais encaro isso como um fardo, eu jamais encaro isso como um meio para me enaltecer, né? E é sempre o outro. Então, quando a gente escuta esses feedbacks dos pacientes, de fato, a gente fala, não, vale a pena, né? Vale a pena cada segundo dedicado. Né? Esse ano, por exemplo, as minhas férias, eu tirei uma semana para ficar no centro cirúrgico. E aí meu filho entende, meu marido entende. Meu filho ia lá em Madrid cedinho me levar para eu ir para o hospital, né? E ele começa também a crescer entendendo que profissão é missão. Então, desejo muito que um dia ele encontre algo que ele ame tanto como eu amo a cirurgia plástica. Porque eu tenho certeza que se ele seguir esse caminho, ele vai ser muito realizado, né, no que ele resolver fazer. Então, de fato, é algo que eu considero assim muito importante. Essa vida dedicada, né? Então, Você comentou sobre gênios, né? Sobre os outros gênios, mas eu tenho certeza que você também é uma dessas gênios da cirurgia plástica. Você sabe que eu conheço diversos cirurgiões plásticos, diversos, né? Mas essa essência que você tem, Dani, é única. Única mesmo. Eu até me emocionei uma hora ali você falando, sabe? Eu segurei, deve estar vermelhinha assim, encheu o olho de lágrima, porque é muito lindo o jeito que você ama o que você faz. É raro, raro, raro e lindo. Parabéns. feliz, Mari. O seu feedback para mim é muito importante. Uhum. Então, linda, você é muito querida e você tem o conhecimento daquilo que nós cirurgiões não temos, que é exatamente a empatia com as pessoas que buscam cirurgia. Imagina a quantidade de pessoas que você não ouve, né, que você não escuta, de dores, de dúvidas, de queixas. E como que você tem experiência com isso? E como que é algo que nós cirurgiões precisamos apreciar? Porque estamos dentro de um centro cirúrgico, de uma clínica, né, envolvida com os nossos livros, artigos científicos, mas quem está ali ouvindo o outro e entendendo o que se passa, quais as dúvidas mais comuns, quais os sentimentos, a experiência que você tem é muito valiosa para nós cirurgiões. E todo o feedback que você me dá é algo que eu realmente considero muito, porque você está tendo contato com os pacientes, né? Que são as pessoas mais importantes na relação médico-paciente. Com certeza. Inclusive, aqui tem uma outra paciente que comentou que ela está muito feliz com a cirurgia de face. Ela fez micronano enxerto de brow lifting. Realmente é algo singular. A doutora amada me trouxe novamente aos meus 25 anos. Que coisa maravilhosa, né? É uma paciente, esse é um caso de um paciente jovem e que teve um pouquinho de perda de gordura, e isso sinalizava, né, como de fato as alterações faciais elas sinalizam sentimentos, sinalizavam uma certa tristeza, uma certa indisposição, e a gente conseguiu devolver essa face mais vigorosa, mais disposta, mais jovial, e eu fico muito feliz também com a satisfação desse paciente, né? E é exatamente isso, Mari. Cada um carrega uma história. E a busca, né, pela juventude e pela imagem, né, jovial é algo que sempre existiu na história da humanidade, né? Então, se a gente pega livros antigos, eu amo biografias, eu sempre gosto de ler biografias de pessoas que fizeram a diferença no mundo. Eu acho que poucas pessoas carregaram a humanidade nas costas, né, com as suas
capacidades, empatias, criatividade. O Pitangui, na minha opinião, é um desses. O Pelé, por exemplo, outro. Então, são pessoas que fazem a diferença, cuja existência é disruptível para a história do mundo. E quando a gente vê biografias, principalmente de mulheres, esse desejo de ter uma imagem jovial, né, que transmita o ar descansado, a jovialidade, o vigor, né? Isso é algo que sempre existiu. Sendo que antes a gente não tinha todo o armamentário técnico que a gente tem hoje em dia, né? Então, antes as pessoas elas não tinham como. Elas tinham no máximo um creme que ela usava, que era uma receita caseira que passava de mãe para filha. Obviamente que com a evolução da medicina, a cirurgia plástica, né, também evoluiu. No início, essa cirurgia ela era feita e ela gerava resultados extremamente estranhos, artificiais, aquele aspecto esticado. E hoje a gente evoluiu para entregar, de fato, algo que seja muito fiel à fisionomia de cada um, né? Que seja natural. E isso, de fato, é algo que traz essa libertação. Porque a pessoa ela simplesmente vai se ver de novo. E é isso que as pessoas buscam, né? Então, assim, das histórias que eu ouço, a imagem que cada um tem da própria face, ela é uma imagem jovem. Então, independente da idade, se cada pessoa fecha o olho, ela não se imagina com as alterações do tempo. Ela não se imagina com bulldog, com bigode chinês profundo, nem com alterações no pescoço. A imagem que ela tem de identidade é dela jovem. Isso é algo que eu descobri ao longo da minha vivência, ouvindo os pacientes. E aí, quando ela se pega numa foto que alguém tirou, ou numa foto de uma viagem que ela fez, e ela vê aquelas alterações de pescoço, de linha de mandíbula, e de pálpebra, ela se estranha. Então, esse estranhamento é o que faz com que ela busque restaurar, né? E é um desejo extremamente legítimo, né? Você não está querendo ser outra pessoa, você não está querendo uma caricatura estética, você apenas está querendo se ver de novo. Até porque essas características, elas infelizmente transmitem sentimentos muito ruins nas nossas relações sociais. Então, o que muitos pacientes falam é: eu não estou cansada, né? Então, tem uma paciente que eu operei tem uns 15 dias e o que ela me falava na consulta era isso: doutora Dani, eu não estou cansada, mas todos os dias alguém me pergunta se eu estou cansada. E eu não aguento mais isso. Por quê? Porque as alterações, elas simulam uma face sem disposição, uma face sem vontade, uma face triste. Por quê? Porque a queda do ângulo da boca, a gente lembra daquele emotionzinho, né, da tristeza, uma queda, né, da pálpebra. Tudo isso sinaliza cansaço. E hoje o mundo mudou. Você vê pessoas com 60 anos no auge da sua capacidade produtiva, cheias de novos projetos, né, no auge da sua experiência. Ela quer apenas que a face comunique isso, né? Então, o que é que acontece? A flacidez facial, ela gera uma sensação de atonia. O que é atonia? É falta de movimento. Então, a queda do músculo e esse músculo mais flácido sinalizam uma indisposição, um sono, uma falta de vontade. Então, muitas vezes, o que a pessoa deseja não é somente rever a própria imagem. Isso é um dos desejos. Mas ela simplesmente deseja transmitir o vigor que ela sente, né? Transmitir a jovialidade que ela tem, transmitir a vontade. E é que nem um músculo, falando até de corpo, né? Fazendo analogia, né? Quando eu fui em Florença, que eu vi o Davi de Michelangelo, que é para mim uma das esculturas mais incríveis, né? Mais perfeitas. E eu fui tentar entender por que aquela escultura, dentre tantas que eu tinha visto, ela era uma escultura que tinha tanto... que impactou tanto a história da arte, né? E eu olhei para o Davi, ele tinha toda uma contração muscular. Então, Michelangelo conseguiu reproduzir a contração muscular. E a contração muscular, ela remete a quê? Ela remete a movimento. E o movimento remete a quê? O movimento remete à vontade. E a vontade remete ao quê? A estar vivo. Então, na face é a mesma coisa. Uma flacidez de músculo, ela tira o movimento da face. Ela dá um aspecto de uma face que está relaxada. É uma face que está cansada. É uma face que não tem... O movimento é que traz a percepção de vida, de desejo, de vontade, de atitude. Então, quando a gente reposiciona esse músculo que se alterou com o tempo,
né? Que na verdade não é músculo, mas todo o SMAS, que a gente chama, que é o sistema músculo-aponeurótico, a gente consegue devolver à face um aspecto muito mais coerente com a jovialidade que a pessoa sente. Então é algo, Mari, que vai muito além de uma imagem. Então, o que a gente ouve é exatamente isso. É que nem essa minha paciente, né, que fez o quadro, ela voltou a se sentir mais produtiva, ela voltou a pintar mais. E é exatamente isso que a gente vê. Eu tenho uma paciente que tem uns 2 anos que fez cirurgia, e ela já tinha, sempre foi professora universitária, tinha aposentado, e tinha recusado algumas propostas no setor privado. E depois da cirurgia, ela falava que acordava, e quando ela via aquela imagem dela, que remetia, né, ao vigor, à jovialidade, ela falou que não conseguia ficar em casa. E ela acabou aceitando novas propostas e voltou a trabalhar. Isso com quase 60 anos. Então, por isso que o propósito me encanta, sabe? Porque a nossa face, ela sinaliza muitas coisas. E as pessoas, elas não querem receber a prioridade na fila do banco. Claro, algumas pessoas querem, mas outras não. Elas não querem serem tratadas como alguém que está cansado, como alguém que está desistindo, sabe? Ela quer uma face que comunique que ela está competitiva, que ela está viva, que ela está com vontade. Então, a cirurgia ela consegue resgatar isso. Dani, nossa live tá quase chegando ao fim. Acabou ficando algumas perguntinhas, daí vamos marcar uma outra live daqui uns dias. Vamos. Porque senão, para você não ficar muito cansativo para você também, que você tem teu bebê, então, daí a gente faz uma outra live no próximo mês, falando a cirurgia facial de novo. Como sempre, é um prazer falar com você. Você é uma querida, eu te admiro, linda, maravilhosa. Até escuto de outras cirurgias plásticas falando assim, nossa, eu queria ser como a Dani, ela é tão linda, estilosa, meu Deus. Sabe? Você é como se fosse um desejo de consumo, ser linda como a Dani. Uma inspiração. Mari, muito feliz por esse seu feedback. Você que é linda, você é querida demais. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você. E vamos sim marcar outra. E de repente, se alguma pergunta, né, não ficou muito clara, alguma pergunta mais técnica também, alguém quiser me mandar por direct, a gente sempre pode responder. E é isso, Mari, linda. Prazer estar de novo com você. Muito, muito feliz pelo convite. Imagina, o prazer é meu. Obrigada a todo mundo que participou da live também. Um beijo para a doutora e para o seu filhinho lindo, maravilhoso. Hoje ele queria participar, mas já tá dormindo. Ah, que lindo. Ele gosta de aparecer no fim da live, né? Mas faz parte. Um beijo, então. A live vai ficar salva. Beijo a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.